Livro de Marcos, capítulo 3. A cura de um que tinha uma das mãos mirrada. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galileia e da Judeia e de Jerusalém e da Idumeia e da além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinham ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não comprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito, porque não o manifestassem. A eleição dos 12. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivesse com ele e os mandassem a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, porque que significa filho do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. A blasfêmia dos escribas. E foram para casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhe por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente
e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estavam assentadas ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe.